pouco acompanhamos a palestra mediada pelo jornalista Paulo Marcon. Ele apresentou os resultados de duas pesquisas. A primeira, raio-x da Previdência Complementar, e a outra, estudo para fomento da Previdência Complementar. Paulo, o que você pode destacar desses trabalhos? Bom, eu acho que o importante é que foram pesquisadas boa parte das empresas que trabalham no segmento da Previdência Complementar fechada. E ficou evidente que essa situação vive um momento paradoxal, porque a economia está mudando, a sociedade está mudando, as pessoas estão vivendo mais tempo e, ao mesmo tempo, as dificuldades de ampliar a previdência complementar aumentam, na medida em que é preciso convencer novas pessoas a participarem. De outro lado, como a situação da economia, com a queda nos juros e uma estabilidade maior, tornou mais competitivo o negócio, o que essas pesquisas demonstram é que as empresas estão preocupadas e estão agindo no sentido de conquistar novos clientes. Sejam esses novos clientes outras empresas que entram para a previdência complementar fechada, quer dizer, se associam a fundos de pensão, ou mesmo dentro de uma empresa que já tem um fundo de pensão, conquistar clientes que ainda não aderiram ao plano. Então a pesquisa é um grande raio-x da realidade e demonstra claramente que o segmento não está parado, ele está muito antenado e muito preocupado em fazer frente a essa nova realidade, que é bastante positiva. Aproveitando o gancho aí da sua resposta, no Brasil, como é a questão da cultura previdenciária para o empregado? Bem, esse é um problema. Na verdade, o que ficou evidente é que, por exemplo, nas instituições como as ordens de advogados, entidades sindicais e outros segmentos associativos, aonde a principal vantagem, digamos assim, do associado é ter essa previdência, há muito o que fazer ainda. Mas mesmo nas empresas privadas, que já estão dentro da estrutura da Previdência Complementar fechada, uma grande parte dos empregados não enxerga vantagens no que é uma vantagem efetiva. Para isso, o que ficou evidente na pesquisa é que é preciso trabalhar mais no sentido de divulgar, de comunicar essas vantagens para o grande público. Muitas vezes isso fica um pouco segmentado ali na área do RH, dos recursos humanos, e não se comunica isso efetivamente. Houve uma clara indicação nessas pesquisas de que os gestores estão preocupados com o assunto, mas não descobriram ainda como chegar ao público. Por exemplo, o uso das mídias sociais ainda é baixo nesse tipo de comunicação. Como fazer então para expandir a cultura para toda a sociedade? Sim, então, acho que tem que usar, na verdade, os novos meios de comunicação. A gente vive hoje uma realidade em que nós estamos aqui falando numa televisão, tá certo? E essa televisão está sendo vista pela internet. Essa é a nova realidade que tem que ser apropriada pelas instituições, pela própria ABRAP, no sentido de fortalecer a comunicação para o grande público. E do outro lado, a própria mídia convencional, os jornais, as revistas, as emissoras de televisão, ainda falam pouco do assunto. Isso vai ter que mudar, isso é inevitável. Trata-se de uma questão de sobrevivência da população, porque as pessoas estão vivendo mais tempo, as pessoas vão precisar de uma previdência complementar e elas vão ter que se conscientizar de que é preciso pensar nisso mais cedo. Quer dizer, quem tem 20 e poucos anos, 30 anos, nem sempre pensa nessa questão. Eu cito o meu exemplo pessoal. Eu tenho 61 anos e fui acordar para essa realidade da necessidade de uma previdência complementar muito recentemente. Até então a gente não enxergava nisso. Um pouco por causa da realidade econômica do Brasil. Quer dizer, se você via um país em que um plano econômico era capaz de sequestrar toda a poupança de uma pessoa, ficava muito difícil convencer qualquer pessoa a pensar no longo prazo. Felizmente essa realidade acabou e hoje é possível você pensar a longo prazo e, portanto, se preparar para viver mais tempo e para viver melhor. Como você vê o envolvimento dos jovens nesse processo do sistema de previdência complementar? Acho que esse é o maior desafio. Convencer quem tem hoje 20 e poucos anos que é preciso pensar no futuro, num mundo tão rápido, tão mutante, é difícil. Eu não me arriscaria a fazer a pergunta para você, porque como você está na TV Abrap, certamente você já pensou no assunto. Mas se você falar com os seus colegas da sua idade, você vai ver que essas pessoas têm isso como um horizonte muito distante. Não parece que é com eles que vai acontecer, de um dia chegar no tempo de parar de trabalhar, de não ter mais recursos para produzir e de querer aproveitar a vida.
né? Então isso é um processo de planejamento e de construção do futuro que uma sociedade como a brasileira ainda não acordou. E eu acho que tem que fazer isso utilizando a linguagem que esse público utiliza. Isso significa algo muito diferente do que normalmente o gestor de um fundo de pensão ou de uma previdência complementar está acostumado a fazer. É um universo desafiador que tem que ser enfrentado. Justamente por isso, então, a mídia tem esse papel fundamental, né, na divulgação do sistema de previdência. Com certeza, e eu acho que isso aí é um assunto que a mídia vai ter que se apropriar dele, né, porque é uma preocupação que a sociedade tem. Questões outras já foram abordadas, como, por exemplo, as questões dos planos de saúde, hoje são assunto para a mídia. Os planos de previdência complementar, as ações de previdência complementar, ou mesmo, ainda nessa comparação, todas aquelas ações de prevenção de saúde, boa alimentação, exercício físico regular, visita frequente ao médico, mesmo que você não esteja doente, para prevenir a saúde, isso a sociedade já incorporou. Porém, a questão da previdência ainda não chegamos lá. E é um pouco a realidade de um país jovem e de um país que passou por um processo econômico muito conturbado nos últimos anos, que só agora vive uma situação de estabilidade, aonde também a concorrência e a disputa do mercado torna-se mais acirrada. E, portanto, para uma empresa, às vezes é bom negócio oferecer uma previdência complementar para, digamos, assegurar que aquele trabalhador fique nessa empresa por mais tempo. Então, é um bom momento que o setor está vivendo e um desafio enorme que a gente tem que enfrentar. Paulo, durante a entrevista você mencionou uma frase: bar cheio é o melhor lugar do mundo e bar vazio é o pior lugar do mundo. Por quê? Explica essa frase para a gente. Eu diria o seguinte: bar cheio é o melhor lugar do mundo para o cliente e é o melhor negócio do mundo para o dono do bar. Eu fui dono de bar além de ser jornalista e essa é uma realidade que também acontece com o avião, né? Se você tem um bar com movimento, ele é um bom negócio. Um bar vazio é um péssimo negócio. O que é o paradoxo que o setor de previdência complementar fechado vive hoje é o seguinte: que ele tem mais ou menos 25% dos seus clientes, daqueles que já estão debaixo do guarda-chuva, que ainda não aderiram aos planos de previdência. Então, a tarefa do gestor da previdência é conquistar esse cliente, como se ele fosse um dono de bar, né? Transformar o seu bar vazio num bar cheio, trazer para dentro do sistema esses 25% que ainda não aderiram, e essa eu acho que é uma tarefa em que também a comunicação é fundamental. Certo, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Obrigado. Preservar e avançar da estratégia ao resultado.